A crônica policial brasileira sempre foi repleta de personagens. A imprensa sempre dá a eles um tamanho e o poder superior aos que os mesmos acreditam ter, criando assim celebridades. O cinema, por sua vez, transformou os mesmos em heróis. Mas na vida real, foram apenas criminosos. Alguns se tornaram criminosos por questões de circunstâncias, outros por conveniência e a grande maioria por pura psicopatia. Mas são apenas criminosos, bandidos que no final das contas não possuem compaixão, empatia e muito menos valores humanos. Não são grandes e muito menos poderosos. Não são celebridades e em qualquer lugar reservado à racionalidade humana se encontram muito longe do heroísmo. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Ele já teve filme feito sobre a sua história. Foi considerado um dos mais cruéis bandidos do Brasil. Teve notoriedade pela sua inteligência e capacidade em despistar as autoridades. Sádico, frio e calculista, marcou uma época e até hoje é um ícone da literatura policial brasileira, quiçá do mundo. Insano, inteligente e delirante. Hoje veremos a história de João Acácio da Costa, o bandido da luz vermelha. João Acácio Pereira da Costa, o lendário bandido da luz vermelha, nasceu no dia 20 de outubro de 1942, em São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina. Ao lado do irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, foi criado pelo tio, a quem, em 1967, acusou de maus tratos, torturas físicas e psicológicas após a morte de seus pais. Luz Vermelha foi condenado em 88 processos, sendo 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas de homicídios. Todos esses crimes renderam a ele 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado. No entanto, a lei brasileira não permite que um preso permaneça mais de 30 anos na prisão. Na prisão, João Acácio escreveu uma carta denunciando as frequentes ameaças de morte que sofria de outros detentos. João Acácio costumava usar uma lanterna com facho de luz vermelho para intimidar suas vítimas. Ele não foi o primeiro a ganhar tal apelido no mundo do crime. Nos Estados Unidos, o americano Cary Whitley Chessman utilizava-se do mesmo método. Este morreu no dia 2 de maio de 1960, na câmara de gás, no presídio San Quentin, na Califórnia. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. João Acácio ficou órfão com apenas 4 anos. João Acácio e seu irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, passaram então a ser criados por um tio, em 1967, ano em que foi preso em Curitiba, no Paraná. Luz Vermelha contou que ele e o irmão eram submetidos
a trabalhos forçados pelo tio em troca de comida. O criminoso disse ainda que ambos foram torturados física e psicologicamente pelo parente, que negou as acusações. Quando o pré-adolescente sofreu violação por meninos mais velhos que eram seus rivais. Essas agressões sofridas parecem ter despertado seus piores instintos. Na adolescência, foi morar no estado de São Paulo, fugindo dos furtos que praticou no seu estado natal, fixando residência na cidade de Santos, onde se dizia filho de fazendeiros e bom moço, e levava uma vida pacata no lugar que escolheu para morar, mas, ao contrário do bom moço, praticava seus crimes em São Paulo e voltava incólume para Santos. Também praticou roubos e desmanches de carros no Rio de Janeiro. Abre aspas. Ia para o Rio de ônibus e voltava de carro. Chegou a roubar 50 veículos. Fecha aspas. Conta o jornalista e escritor Gonçalo Júnior, autor do livro Famigerado, a história de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo. Enganava a polícia se passando por 4 assaltantes diferentes. O bandido incendiário que tocava fogo nos corredores das casas para provocar pânico e acordar os moradores. O bandido mascarado que roubava joias. O bandido macaco por usar um macaco de carro para abrir as janelas. E o bandido da luz vermelha, apelido que ganhou por usar uma lanterna de aro avermelhado, que comprou em uma antiga loja de departamentos da Mapping, no estado de São Paulo. Chegou a praticar assaltos 4 dias por semana, sempre das 2 às 4 horas da madrugada. Foram mais de 5 anos de perturbação pública, com dezenas de assaltos, violação e homicídios atribuídos a ele pela polícia. Sua preferência era por mansões e tinha um estilo próprio de cometer os crimes, como sempre, nas últimas horas da madrugada e cortando a energia da casa, usando um lenço para cobrir o rosto. A sua principal marca carregava uma lanterna com uma lente vermelha. Tudo isso chamou a atenção da imprensa, que o apelidou de Bandido da Luz Vermelha, em referência ao notório criminoso estadunidense Cary Chessman, que tinha o mesmo apelido. Luz Vermelha era vaidoso, vestia-se de forma a chamar a atenção, sempre com cores vivas, chapéus extravagantes e lenços de cowboy cobrindo o rosto. Gostava de usar perucas, costumava também se passar por músico, carregando a tiracolo uma guitarra que havia roubado. Gastava o dinheiro obtido nos assaltos com mulheres e boates, e a polícia levou 6 anos para identificá-lo, conseguindo isso após ele deixar suas impressões digitais na janela de uma mansão. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. João Acácio foi preso em 8 de agosto de 1967, na cidade de Curitiba, após a polícia descobrir que ele vivia sob a identidade falsa de Roberto da Silva. No interrogatório, ele confessou 4 crimes. O primeiro teria ocorrido em 3 de outubro de 1966, quando o estudante Walter Bedran, de 19 anos, ao tentar surpreender o bandido, que acabara de invadir o quintal de sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça. 10 dias depois, a vítima foi o operário José Enéas da Costa, 23 anos, morto durante uma briga com um criminoso em um bar
no bairro da Bela Vista. Em 7 de junho de 1967, no Jardim América, o industrial Jean Von Christian, ao reagir a uma tentativa de roubo, foi assassinado numa troca de tiros. Em 6 de outubro de 1967, João Acácio ainda matou o vigia José Fortunato, que tentou impedir sua entrada na mansão que fazia guarita, no bairro do Ipiranga. Por conta disso, ele foi condenado por 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio e 77 assaltos, com uma pena de 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Nunca ficou comprovado, porém, que João Acácio cometeu crimes de natureza sexual ou que teve relações com suas vítimas. Após cumprir os 30 anos previstos em lei, foi libertado na noite do dia 26 de agosto de 1997 e retornou para a cidade de Joinville, mantendo uma certa popularidade, pois tinha obsessão em vestir roupas vermelhas e quando alguém lhe pedia um autógrafo, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo. Após 4 meses e 20 dias em liberdade, João foi assassinado com um tiro de espingarda no dia 5 de janeiro de 1998, durante uma briga em um bar. Conforme informado à época pelo jornal Notícias Populares, o algoz do ex-detento alegou ter efetuado o disparo para salvar a vida do irmão, que fora agarrado e ameaçado com uma faca depois de um desentendimento por causa de um suposto assédio cometido por Luz Vermelha contra a mãe e a mulher do algoz. Em novembro de 2004, o algoz foi absolvido pela Justiça de Joinville, confirmando que o ato foi em legítima defesa. Vamos analisar esse crime. Uma das maiores polêmicas na época da soltura do bandido da Luz Vermelha era se ele realmente deveria ter sido solto, pois alertava-se para o seu grau de insanidade mental. Mesmo assim, ele foi colocado de volta às ruas. Com menos de 5 meses após sua liberdade, ele foi assassinado em uma briga de bar. Isso levanta o questionamento sobre se no Brasil deveria ou não existir prisão perpétua. Indivíduos como João Acácio estão presentes aos montes nos manicômios e presídios do nosso país. A cada dia, as defesas dos mesmos trabalham para que sejam colocados de volta às ruas, simplesmente porque a legislação atual regra isso. E o Ministério Público fica às voltas tentando encontrar brechas jurídicas para que os mesmos não sejam soltos. Enquanto isso, ficamos nós, como sociedade, à mercê da falta de prevenção e também do que muitos consideram impunidade. A grande pergunta é: quando os nossos parlamentares irão realmente se preocuparem com isso, ao invés de ficarem preocupados em votar leis que os permitam mentir nas redes sociais? Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime.